Graça e paz, pessoal. Gustavo aqui de novo. Eu tava dando uma olhada aí, meio que a sequência dos meus vídeos, né, se encerrou aí no mês passado, né, mas esse não é o propósito desse canal, dele ficar parado. Eu realmente quero movimentar ele esse ano. E hoje nós iremos estar tratando, né, de um assunto que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que Deus, ele compartilha não somente comigo, né, mas todo aquele que desejar, né, se esmerar ou desejar ocupar esse espaço de comunhão com o Senhor, permanecer nesse lugar mesmo de sensibilidade em ouvir a voz de Deus, vai conseguir perceber esses tipos de comportamentos, esses tipos de situações que acontecem com a nossa geração. E o tema desse vídeo, você viu aí, basicamente, é o que nós vamos estar tratando, é o que resume a minha fala nesse momento. E basicamente nós temos o entendimento de que nós estamos inseridos numa geração materialista. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa geração como um todo, e isso eu não tiro a igreja disso não. Tipo, infelizmente o corpo de Cristo ainda existem muitas pessoas que o compõem que ainda não entenderam qual é a veia, se eu posso dizer assim, ou qual é a pegada do evangelho, e por isso elas se frustram muito fácil. Ou elas se machucam muito rápido com as pessoas, ou elas se decepcionam muito rápido com as situações, mas é porque Satanás e o sistema desse mundo, ele gira em torno justamente de te fazer uma pessoa fraca, de te fazer acreditar que você é incapaz, de te fazer acreditar que as responsabilidades ou o peso, né, da responsabilidade que existe sobre a tua vida é um jugo a qual você não tem capacidade de carregar, é um fardo que ele te oprime, é um fardo que te coloca para baixo. Enfim, Satanás, à medida que vai se passando os dias, os meses e que essa era moderna, ela vai cada vez mais se modernizando, a gente vai se acostumando muito com aquilo que é material. A gente vai se acostumando muito com aquilo que eu consigo ver. Se eu consigo ver, se eu consigo sentir, se eu consigo tocar, é algo que traz segurança para a minha vida. Sendo que qual é o problema disso? O problema disso é que Deus e a sua palavra, ela nos convoca a ter um estilo de vida totalmente oposto ao que o mundo ele traz como lição, ou ao que o mundo prega como conselho. Né? Normalmente a gente sabe que, por mais que venha existir uma certa prudência, uma certa segurança em nossos atos, o estilo de vida de fé que Jesus ele nos ensinou a ter é ter uma vida onde nós não precisamos ver para crer, mas nós primeiro cremos e por isso nós vemos. Ou seja, dentro do nosso contexto hoje, a gente sabe que, principalmente nessa era digital, as pessoas são muito acostumadas a ver ou muito acostumadas a sentir. É uma geração muito apegada à sensibilidade. Ou seja, eu tenho segurança naquilo que eu sei que eu posso tocar, no que eu sei que eu posso controlar. E é por isso que a gente tem muitos rótulos, como geração ansiosa, geração depressiva, né? A gente sabe que aquelas coisas que nós não temos controles, essas coisas, elas tendem a nos controlar. Mas o estilo de vida que o Evangelho nos convida a viver é exatamente o estilo de vida que vai de encontro a essas situações. Em que sentido? Se eu não consigo ver, se eu não consigo tocar, se eu não consigo sentir, a palavra me diz para confiar do mesmo jeito. Literalmente, a gente vê isso na vida de Jesus com os seus discípulos, exatamente aquilo que ele disse para Pedro. Ele disse, olha Pedro, vem ter comigo. Quando ele estava ali no barco, aquela tempestade, junto com os outros discípulos. E Pedro, a Bíblia fala que ele andou sobre a palavra de Jesus, mas quando ele desviou, né, isso a gente tem um entendimento a respeito disso, quando desviou o seu olhar ou duvidou da palavra que Jesus havia dito, ele caiu. E é exatamente por isso que o evangelho também é muito rejeitado por outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas querem sentir segurança naquilo que elas veem. Elas querem sentir segurança e paz naquilo que elas têm controle. Elas querem ter realmente a sua estabilidade baseada naquilo que o mercado de trabalho, baseada naquilo que os números apontam ser o certo, e não no que o evangelho aponta ser o certo. A partir do momento que eu tiro o evangelho como parâmetro e coloco qualquer coisa na minha vida que ocupe esse lugar de responsabilidade, que ocupe esse lugar de primazia, tudo e todas as áreas da minha vida vão ter uma forte tendência à falha, vão ter uma forte tendência ao fracasso. E isso eu não estou falando só de pessoas que não estão envolvidas nesse corpo de Cristo, não. No evangelho, não. Eu falo, tipo assim, de um contexto como um todo.
Então, dentro dessa vida de cristão, dentro dessa vida genuinamente, onde você decide se aproximar do Senhor, você tem que entender que vai existir situações e coisas que, pelo menos no momento, você não vai saber como lidar. Mas é aí que entra a fé. Mesmo sem saber, mesmo sem ainda ter a maturidade necessária. Rapaz, eu vou me submeter a essa posição, eu vou me submeter a esse entendimento, eu vou assentar os conselhos, as instruções, eu vou ouvir, né, com o meu espírito aquilo que Deus quer falar comigo por meio da comunhão, por meio da leitura da palavra. Vou tomar os conselhos que a palavra me diz tomar, que é outra coisa também. A nossa geração, ela não tem essa aptidão ou essa disponibilidade, esse desejo, esse esforço em buscar o que é que a palavra fala a respeito daquilo, ou o que é que a Bíblia pensa a respeito daquilo. A nossa geração é muito acostumada a se mover pelos conselhos pré-prontos que já existem na internet, principalmente agora com o avanço das IAs. Tudo que eu tenho dúvida eu jogo na IA e eu vejo o que é que ela diz. Se me é conveniente fazer, eu vou fazer. Se vai trazer algum tipo de benefício, eu vou fazer. É assim que as coisas funcionam. Sendo que dentro do Evangelho e dentro desse corpo de Cristo, a gente vai ver, meu irmão, que não é assim que funciona. Vão existir diversas situações que eu vou ter que fazer algo que vai trazer um dano para mim. Mas é necessário ser feito. Por quê? Porque é o certo a se fazer, ainda que eu venha sofrer o dano. Ainda que aquilo que eu venha tomar como decisão de renúncia na minha vida, mas é algo que vai me aproximar de Deus, é algo que vai me fazer ouvir o coração do Senhor, vai me deixar atento à sua palavra, é o necessário a ser feito. E a nossa geração, ela não quer esse confronto. Ninguém quer sair justamente dessa zona de conforto, de só fazer o que convém, de só fazer o que é beneficiado, de só fazer aquilo que é me dado, ou seja, só fazer aquilo que eu tenho a capacidade de resolver. Mas sabe, dentro do Evangelho, dentro desse estilo de vida de fé, Deus ele nos convoca a dar o primeiro passo, mesmo sem a gente ver o degrau. Deus ele nos convoca a entrar nessa vida, a mesmo que a gente tenha que enfrentar situações, a gente buscar na palavra dele qual é a resposta, ou até mesmo, nem sempre, em casos específicos, como por exemplo, Deus ele não vai dizer que tipo de profissão você deve exercer. Claro, ele pode dizer isso, mas não vai estar lá escrito na palavra dele. É algo que você vai ter que buscar em oração. Deus ele não vai deixar explícito lá na palavra dele qual é o curso que você tem que fazer de faculdade, ou qual é a pessoa que você tem que casar. Todas essas coisas você vai ter que desenvolver uma estrutura de oração, uma estrutura, um estilo de vida, de adoração, de santificação, sabe? Separado das coisas do mundo, separado das coisas do pecado. Porque quando você estiver separado desse eixo, desse tipo de programação que as pessoas estão acostumadas a seguir, você vai conseguir ouvir melhor a voz do Senhor. Deus a todo momento quer conversar, Deus a todo momento quer falar contigo. Isso não é de hoje, é da época de Adão. A Bíblia fala que Adão tinha comunhão com Deus aos finais da tarde. Ou seja, Deus ele tem esse desejo de contato, de transmitir essa segurança para a sua vida. Mas não tem como haver segurança, não tem como haver esse contato seu e Deus. Sabe, Deus ele pode até falar, mas vai ser aquela voz distante dentro de você. Vai ser para você como mais um pensamento que veio, ou como uma ideia. Então é por isso que é necessário sair desse lugar de apego aos bens materiais, de apego àquilo apenas que eu posso ver, tocar, sentir, e entrar nessa zona da fé, que é justamente o que a fé faz. Por mais que eu não saiba ainda, por mais que eu não tenha um pleno conhecimento, por mais que eu não tenha uma capacidade, por mais que eu não tenha um recurso, a Bíblia diz em Marcos 11, 23, 24, que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E essa deve ser a nossa plena convicção. A gente deve ter essa ousadia, deve ter esse comportamento, e Jesus ele traz a ilustração de um monte justamente para dizer, cara, não importa qual é o tamanho, não importa qual é o peso do teu problema. Se você tem fé e se você crê no poder que está disponível no nome de Jesus, você é um forte candidato a não somente ver o poder de Deus em manifestação, na resolução do seu problema, mas também é um forte candidato a enxergar Deus te usando para inspirar outras pessoas. Então Deus ele quer te tirar de um lugar de apego aos bens materiais, à sensibilidade, às emoções, a tudo aquilo que se pode sentir, tudo aquilo que se pode ver. É esse lugar que as pessoas estão acostumadas e a te trazer para um lugar de fé.
para um estilo de vida de adoração, de oração, de comunhão com o Espírito dele. Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês e eu espero que você tenha sido abençoado e edificado. Tamo junto.